Senhor, te louvar, ó Pai, agradecer o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por este momento, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor seja no controle de todas as coisas, ó Pai, de cada instante, Senhor, recebendo toda a nossa oração, Pai, todo o nosso louvor, ó Pai. Recebe, Senhor Deus, tudo seja para Ti, ó Deus, que tudo seja para Te honrar, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Aqui estamos, ó Deus, alegres na Tua presença, Senhor, para celebrar o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Sou grata a Ti, ó Deus, assim como toda a Tua igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Amém, irmãos. Pode se sentar. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. A primeira coisa que eu queria dizer aqui é: Deus é fiel. Eu dou glória a Deus porque as meninas, elas ensaiaram tanto e elas conseguiram apresentar essa dança. E vocês não têm ideia assim, o que elas passaram para conseguir apresentar. E quando elas apresentou, eu estou chorando até agora, porque eu sei o tanto que o diabo tentou parar elas, tentou de todas as formas, mas elas conseguiram.
Eu dou graças a Deus mesmo. Graças a Deus. E da mesma forma, eu tenho certeza que deve ser muito difícil para cada um chegar aqui hoje. Porque muitas coisas tentam parar a gente de ir na casa de Deus. Mas, glória a Deus, a gente venceu, a gente está aqui. A gente está aqui, não pela nossa força, mas porque Deus é fiel. Amém? Irmãos, a gente está no dia de Páscoa e a gente veio aqui para saber um pouco mais o que é a Páscoa. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo, capítulo 1, sobre exatamente a instituição da Páscoa, ou seja, quando começou a Páscoa e como deveria ser feita a Páscoa. Quando Deus foi dando exatamente essa instituição para que o povo hebreu pudesse celebrar a Páscoa. Então, no capítulo 12, eu quero ler o versículo 14, que diz assim: Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Deus. Deus estava dizendo: vocês vão fazer isso perpetuamente, para sempre. Vocês vão se lembrar, vocês nunca vão se esquecer do que foi a Páscoa. E aqui no Japão a gente até perde o sentido da Páscoa. Quando vai chegando a época, aquilo assim, já é Páscoa? É essa semana? E você vê os ovos de Páscoa no produto brasileiro, você fala assim: olha, já está nesse mês, já está chegando a Páscoa. E a gente nem fica perdido no tempo. Mas no Brasil também é a mesma coisa. Você começa a ver as propagandas dizendo: ovos de Páscoa e produtos de Páscoa, e começam a ver todas essas coisas dizendo: comprem chocolate, se alegrem com chocolate, presenteiem com chocolate. E só pode dizer assim: seja chocolate. Seja um chocolate, mas não. Não era isso que Deus estava dizendo. Deus não estava dizendo que coelhinho pode botar ovo, principalmente ovo de chocolate. Não era isso que Deus estava ensinando. Então, tudo isso é coisa de homem, coisas de homens, inventadas por homens. Comércio, para vender chocolate, para vender peixe. Por isso que diz até a gente: eu que também quero vender o meu peixe. Tem um ditado que diz assim, né? O que quer dizer isso? Na sexta-feira, que a gente era Sexta-feira Santa, e é comemorado a Paixão de Cristo. Então é dito assim que você não pode comer carne vermelha, porque é um desrespeito contra Deus. Então você tem que comer peixe. Não tem nada disso na Bíblia. Não tem nada disso. Deus não disse nada disso. Isso foram regras de homens, comércio de homens. Mas a gente continua comendo, que nem o pastor estava falando da colomba pascal. É uma história muito linda. Eu não vou contar, um dia o pastor vai contar para vocês de novo. Ele contou para a gente sobre a colomba pascal. É uma história muito linda, mas que na verdade não tem nada a ver com o significado da Páscoa em si. Então, aí começa a minha pergunta: então qual o real significado da Páscoa? O que significa Páscoa? Eu pesquisando assim, uma coisa interessante é que em inglês essa palavra ela exatamente quer dizer aquilo que a Páscoa quer dizer. A palavra Páscoa significa passar por cima. Seria bem ao pé da letra essa tradução. E em inglês é exatamente isso que quer dizer a Páscoa. E daí em português não, e talvez em outras línguas também não faz um sentido. Mas eu acho que o americano ele deve ter uma ideia melhor do que é esse passar por cima. Aqui vem contando toda uma história em Êxodo, quando Deus manda as 10 pragas. Eu tenho certeza assim, que muita gente já ouviu as 10 pragas que foram mandadas por Deus. A maioria das pessoas já ouviu alguma coisa sobre isso. E a 10ª praga seria exatamente a morte de todos os primogênitos, ou seja, do primeiro filho homem de cada pessoa do Egito.
que não tivesse um sinal que Deus teria mandado, que é exatamente onde começa a Páscoa. No versículo 15 começa dizendo assim: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Olha como era importante a Páscoa. Quem não guardasse a Páscoa, simplesmente Deus disse que ela seria eliminada desse povo. Então a Páscoa é a festa mais importante, é a primeira festa. Muitas vezes a gente dá mais importância ao Natal, que a gente estava até comentando aqui. A gente dá tanta importância ao Natal, mas a Páscoa é mais importante que o Natal. Então, aqui Deus começou a dar várias coisas para que fossem feitos, como deveria ser feito o alimento. Então aqui Deus começa dizendo sobre o pão. E eu quero mostrar para vocês um pão. Todo mundo consegue ver daí? Um pão feito sem fermento. Sem fermento. As crianças ensinaram para a gente ontem como fazer um pão sem fermento. Glória a Deus pela professora Sara que ensinou as crianças. E está uma delícia. Mas, voltando à palavra de Deus, então era um pão sem fermento. Por quê? Porque o fermento, ele simboliza o pecado. E Deus estava dizendo: tire todo o fermento, tire todo o pecado do meio de vocês. Então, era sobre se arrepender dos pecados, era sobre tirar o pecado, era comer um pão sem fermento, era comer algo sem pecado. Então começa falando sobre o pão. Como eu disse, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu espero que cada irmão possa ler em casa esse capítulo para que entenda que eu vou continuar falando aqui. Eu vou contando a história e depois vocês confirmem na Bíblia, por favor. Deus disse que deveria ser sacrificado um cordeiro e que deveria ser comido todo o cordeiro, conforme a família. Então, se a família era pequena, deveria chamar um vizinho para poder comer. E não deveria sobrar nada até de manhã. Deveria comer tudo, até as entranhas. Até as entranhas. Ou seja, sabe que o cordeiro significa Jesus Cristo. E muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente quer aceitar só as bênçãos de Deus. As coisas ruins a gente não quer aceitar. A gente só quer comer o filé. Mas a gente não quer comer as coisas ruins. Então Deus está falando: não é assim que vai ser na minha casa. Na minha casa, a gente vai comer o filé, mas vai comer as entranhas também. Ou seja, aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. É assim que Deus está mandando a gente fazer. Então, simbolizando, o cordeiro verdadeiro, Cristo, tinha esse cordeiro. Então a gente, e o que, como era um símbolo, lógico, né? Então assim, o que sobrasse disso deveria ser queimado. Não poderia sobrar até de manhã. Todas essas prescrições estavam sendo ditas por Deus. E daí também ele mandou que se comesse com ervas amargas. Eu quero pegar aqui. Também a gente está aqui com ervas amargas, simbolizando as ervas amargas. Na verdade a gente não sabe como eram as ervas que eles comiam naquela época. Mas aqui a gente tem umas ervas amargas. Depois os irmãos vão poder provar. E o que simbolizavam as ervas amargas? As ervas amargas, elas simbolizavam a amargura que esse povo estava passando no Egito. Esse povo era escravo há 430 anos, oprimido e maltratado. Então eles tinham muita amargura. Então era isso que Deus estava querendo que eles lembrassem, toda a amargura. Como eu li no versículo 14, aqui estava dizendo assim: isso vai ser um lembrete para vocês fazerem por toda a vida. Então, toda a vida vocês vão se lembrar da amargura que vocês passaram e da onde eu tirei vocês. Então, eu dou glória a Deus por estar aqui e glória a Deus por cada vida que Deus trouxe até aqui, porque Ele tem tirado a gente de uma vida amarga. Então, a gente come simbolicamente a erva amarga, sim, mas a gente não precisa vir mais com amargura, porque Deus só quer que a gente se lembre da amargura, não quer que a gente mais coma ervas amargas, não coma mais amargura. Glória a Deus. Também Deus disse que desse cordeiro que era sacrificado, que se tirasse o sangue. E esse sangue deveria ser passado nos umbrais da porta. E esse seria o sinal. Quando o anjo do Senhor passasse por cima
que era a Páscoa, quando o anjo do Senhor passasse por cima do Egito. E esse é o significado da Páscoa, passar por cima. Quando ele passasse por cima e ele visse o sinal, ali ele não mataria as pessoas, não mataria o primogênito. Mas se a casa não tivesse o sinal, nessa casa haveria morte. Então, eles deveriam fazer esse sinal. Então, esse sinal vem apontando exatamente para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Aonde não tem o sinal da cruz na nossa vida. Então, quando Deus passar por cima da nossa vida, Ele não vê esse sinal, então haverá morte. Realmente. Mas, para nós é um motivo de alegria, porque, em nome de Jesus, vocês têm a marca da promessa. Vocês têm a marca da libertação na vida de vocês. E também essa refeição, ela deveria ser comida às pressas. Já deveria estar calçada as sandálias, com o cajado na mão, vestido, pronto para sair. Porque eles estavam, como eu disse, estavam escravos. Então era para eles comer às pressas durante a noite. E quando o Senhor mandasse, a hora de sair ele já tinha que estar pronto. Não era, vou pegar minha bolsa ainda, não, espera que eu tenho que fazer mais alguma coisa. Não. Ele ia comer às pressas. E o que vem a ser isso na nossa vida hoje? Exatamente, a gente tem que estar pronto para partir dessa terra. A gente tem que estar pronto. Porque se Deus te chamasse hoje, você ainda diria, não, Deus, eu não posso ir agora, porque eu tenho isso e aquilo outro para fazer. Não, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar obediente, vigilante, esperando só Deus te chamar. Porque se Ele chamar e você não estiver pronto, você fica. Você fica. Então, era isso que estava simbolizando essa refeição às pressas. Esteja pronto, esteja com o seu cajado na mão, esteja com as suas sandálias nos pés. E cada uma dessas coisas que eu estou dizendo tem um outro símbolo que hoje a gente não vai falar, mas os irmãos que vão lembrar. Cada um é um símbolo. Preparação do Evangelho, as sandálias, o cajado na mão, a autoridade. Então estejam prontos, estejam sempre prontos. Então, a última coisa que eu queria dizer sobre essa Páscoa no Antigo Testamento é que a Páscoa, que é o passar por cima, significa realmente libertação. Libertação de uma vida de escravidão, libertação de uma vida terrível, uma vida de opressão, uma vida triste. É esse o significado da Páscoa, libertação. Seja livre, como a música que as meninas lançaram aqui, né, diz que tudo tentaria impedir a gente de passar, tudo tentaria impedir a gente de chegar no lugar que a gente deveria chegar, ou seja, na terra prometida por Deus. Mas se a gente estiver disposto a simplesmente caminhar com Deus, Deus abre o mar, Deus acaba com o exército de Faraó, Deus faz um milagre na nossa vida. Então, receba o milagre na sua vida hoje, receba o milagre na sua vida, receba a libertação de uma vida triste, de uma vida amargurada, receba a libertação. Amém? Glória a Deus. Dizer a todos os amados que feliz Páscoa. Né? Glória a Deus, amém? Feliz Páscoa, porque hoje eu venho aqui falar sobre a Páscoa no Novo Testamento. Nosso amado, ele falou sobre a Páscoa, o significado do Antigo Testamento, em que o povo hebreu, eles foram resgatados, né? E realmente foi de bênção. A palavra de Deus fala sobre essa saída do povo hebreu, né, do Egito, e Deus os resgatou, né, depois de tanto tempo e tantos anos de sofrimento. Mas eu quero dizer que a Páscoa não é somente uma festa judaica. A Páscoa não é só apenas uma festa onde os judeus, né, atuais judeus, né, antes chamados hebreus, né, eles comemoravam. A Páscoa também simboliza, né, para nós, os cristãos, né, uma novidade de vida. A Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. Glórias a Deus. Jesus é essa Páscoa, esse Cordeiro Pascal, no qual nós podemos
falar para os amados. E o próprio Jesus, ele instituiu a Páscoa no Novo Testamento. Ele participou da Páscoa em Mateus capítulo 26. Você vai ver que Jesus, ele participou da Páscoa, e ele pede para que ali os seus discípulos vão lá e procurem um lugar para que eles pudessem comemorar a Páscoa, para que eles pudessem se reunir e lembrar o grande feito que Deus fez com o povo de Deus. Aí eu acho interessante que ali eles encontram um homem com cântaro. Ele encontra um homem e ali ele já, diante de tantas tradições, diante de tantas coisas, era normal o homem levar um cântaro de água, e ele pega e ele descobre o local, eles vão no local, eles preparado o local para eles, ali eles se reúnem, e eles começam ali a fazer a ceia, não a Santa Ceia, mas a ceia da Páscoa. E ali Jesus, quando está com ele, Jesus começa a falar das coisas que iriam acontecer. Jesus começa a falar para os discípulos ali exatamente coisas chatas, como a sua traição, como ali diante deles teriam alguém no meio deles que eles iriam trair a Jesus. E ali eles ficam entre si chateados, mas logo a gente vê Jesus, ele confortando o povo, confortando os discípulos que ali estavam, né? Exatamente porque estava escrito, isso iria acontecer, vai acontecer exatamente essas coisas. Preciso que o Filho do Homem ele morra, para que ele possa resgatar a muitos. E eu dou glórias a Deus, porque Jesus ele morreu na cruz para nos salvar, amém, amados? Ele morreu na cruz para te salvar, porque foi amor, genuinamente, amor de Deus. Glórias a Deus. No texto de Mateus 26, ainda no versículo 26, diz que ainda eles estavam comendo, eles nem acabaram de cear a ceia da Páscoa, e diz a palavra de Deus que ele estava comendo, e Jesus então pega, toma o pão, e abençoando, ele parte e diz: olhem, tomem, comam, isto é o meu corpo. Eu dei glórias a Deus, eu dei glórias a Deus, e ao mesmo tempo eles ali, já participando, depois que comeram, a palavra de Deus diz: e tomando o cálice, deu-lhes graça, dizendo: bebei todos, porque isto é o meu sangue. O Novo Testamento, amado, uma nova aliança que Deus estava fazendo, instituindo ali a Santa Ceia do Senhor. A Páscoa no Antigo Testamento, a gente viu que o povo hebreu estava sendo liberto, e foi usado um cordeiro, para que ali, através do cordeiro, sangue espargido nos umbrais e nas portas, estariam livrando eles de um anjo da morte, estariam livrando eles de que todo primogênito iria ser morto. A casa que tivesse o sangue espargido, o anjo da morte viria e passava por cima. Páscoa no hebraico é Pessa, e aí significa passar por cima, passar adiante, ir além da marca. Aquelas marcas eram postas justamente para este propósito. A marca do cordeiro, o sangue do cordeiro, livrou o povo e levou ali aquela nação
escrava para um recomeço de vida livre. E aí eu quero que você pare e pense o que tem a ver com a sua vida. Jesus, o Cordeiro Pascual, Ele é o único que pode, pelo seu sangue, como Ele verteu na cruz, te limpar, te tirar da escravidão de qualquer pecado, te tirar de qualquer lodo, te tirar de qualquer coisa que está errado na sua vida, para te deixar livre, para te deixar totalmente junto com Deus. Jesus, o Cordeiro Pascal, eu quero que você entenda, no Novo Testamento, Jesus Cristo nos livra do poder da morte. Jesus Cristo, este Cordeiro que foi morto na cruz por mim e por você, Ele nos livra da morte, pode nos dar vida eterna. A palavra de Deus diz também que Ele nos liberta de todo pecado. A palavra de Deus nos diz que só Ele nos dá vida e esperança. Não adianta nós queremos buscar esperança em outro. Não adianta nós queremos buscar esperança na lei de homens, na lei mosaica, no Torá. Não adianta nós buscarmos a esperança aí, porque, como se diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo. Glórias a Deus. O fim de toda lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é a meta, Cristo é o cumprimento de toda a lei. A lei significa normas, justiça de homens por méritos próprios. E o final da lei é Cristo. Cristo é esta nova aliança que nós temos com Ele. Cristo é este Cordeiro que foi morto por nós. Cristo, só Ele faz uma aliança conosco. Ele é essa aliança, glórias a Deus. O apóstolo Paulo nos ensina sobre o ensinamento da Santa Ceia do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 11, as palavras de Paulo, capítulo 11, versículo 23, até o versículo 29. Depois que Jesus, lá tempo atrás, vê mesmo, Jesus instituiu a Santa Ceia, substituindo a Páscoa. Mas que ambos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ambos são as mesmas coisas. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. As palavras de Cristo, Jesus falando em memória de mim, dele, de Jesus. Façam isso em sua memória. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice, o cálice do Senhor, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do Senhor, do sangue do Senhor. Versículo 28 diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, diz a palavra de Deus. O versículo 29 diz: eu quero que você analise na sua Bíblia,
olha aí um instante, diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E eu quero aqui que você receba o princípio de toda sabedoria. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: qual que é o princípio da sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? Qual é? É o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temam a Deus. Não temor de medo, mas de respeito, consideração. Tenha nele todo o respeito possível no Senhor. Porque há muitos que estão vivendo loucamente. Estão olhando para Deus e falam: ah, Deus, que Deus o quê? Eu e acabou. Que Páscoa o quê? Que Jesus o quê? Eu sou. E muitos estão vivendo uma vida absoluta. Estão vivendo por si mesmos. Estão vivendo achando que eles podem fazer o que eles querem. Mas, amados, quando chega o nosso tempo aqui na terra que acaba, não tem homem algum, por mais famoso que seja, por mais rico, milionário, por mais que seja, que possa dizer: eu vou viver mais um dia, eu vou viver mais uma hora, eu vou, somente me despedir dos meus amigos. Eu morri, mas eu não quero morrer agora. Quando morre, todos vão estar diante de Deus para ser julgado, é lógico. E aí eu quero que você entenda uma coisa: é que tantos os homens maus quanto homens bons vão estar diante de Deus. Uns para serem honrados, reconhecer a Jesus, por receber Ele aqui na terra, dizer assim: Senhor, eu te reconheço nesta terra. E a palavra do Senhor diz assim: que aqueles que me receberam aqui, eu receberei diante do meu Pai, diz a palavra de Deus. Então, quando nós recebemos o Senhor na nossa vida, e nós não nos envergonhamos dele, e temos um respeito, um carinho, uma admiração muito por Deus, nós, amados, passamos diante de Deus a ser conhecido, a sermos conhecidos. Eu quero que você entenda que aqui Jesus, as palavras de Paulo, no qual ele aprendeu, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor. E aqui eu venho a ensinar algo que nós possamos no Novo Testamento participar. Isso é uma ordenança. Nós devemos celebrar isso diante de Deus. Devemos fazer isso. Então nós temos, meu amado, que ter este momento como um momento único. Nosso Cordeiro Jesus, todos os dias da nossa vida, se preciso, é Páscoa. Nós celebramos geralmente a Santa Ceia uma vez no mês. E uma vez no mês nós estamos relembrando aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Eu quero, antes de entrar nesse contexto, eu quero que você entre comigo aqui na sua palavra, antes de Isaías 53, abra sua Bíblia, por favor. Eu creio de todos os contextos que falam mais de Cristo, esse é o que mais fala do quanto Deus nos amou, do quanto Ele realmente fez por nós, o quanto homem algum faria. O versículo 4 em diante diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Aí diz aqui o contexto 5, diz, mas ele foi ferido pelas suas transgressões, é isso? Não, pelas nossas transgressões. E diz a palavra de Deus exatamente isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verdadeiramente, Jesus tomou sobre si toda enfermidade. Ele levou sobre si. E nós falamos, Jesus, ele está desse jeito, foi pela sua causa, foi porque ele pecou. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que Jesus, não tendo pecado algum, se fez pecador pelos nossos pecados. E nós falamos isso de Jesus. Senhor, foi porque tu quiseste, foi porque você quis fazer isso. Pelas nossas pisaduras nós fomos, né? E aí nós começamos a ver aqui, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Diz mais, o castigo que nos traz a paz. Está em paz hoje, amado? Pois é, está sobre. O preço que você não pode pagar, o preço de sangue, o preço de cruz, o preço que você não poderia passar. Meu amado, eu tive esse tempo atrás assistindo um filme da Paixão de Cristo, e ali ele retrata só apenas um pouco do que Jesus passou. E realmente, se você ficar prestando atenção, você chega a chorar. Você chega a olhar aquilo e falar assim, eu não sei como que alguém maltratou um homem tão bom. E ele veio ao mundo para mostrar ao mundo que era preciso viver sem pecado. Que todo homem poderia estar diante de Deus, vivendo sem pecado. Mas eu quero que você veja exatamente o que eu e você fizemos com Deus, com o Filho de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Andávamos como ovelhas desgarradas, né? Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O nosso Jesus morreu para nos salvar. O nosso Jesus nos fez realmente pessoas aptas a ter salvação. Todo homem ao crer torna-se filho de Deus, é o que diz a palavra. Ao saber, aos que creem. Mas poucas pessoas creem na palavra. Poucas pessoas creem no Filho de Deus, creem que podem ter salvação mediante Jesus Cristo, não sabendo o que vai acontecer depois. E eu quero que você veja o seguinte, que Jesus, ele morre, o preço de cruz, para que você hoje possa viver uma vida nele, uma vida do Senhor, fosse resgatado no Senhor. Meu amado, Jesus não fez isso porque quis se aparecer. Jesus não fez isso porque ele queria só salvar algumas pessoas. Ele não fez isso porque ele queria salvar os bons. Não, ele fez isso por toda a humanidade. Ele fez porque é amor. É amor incondicional. Independente do que você faça, é independente do que você acredita, se ele é Deus ou não, se ele vai salvar você ou não, ele fez sabendo exatamente isso que eu e você pensamos, que nós pensamos. Independente se você aceita Deus ou não na sua vida, ele fez por você, fez por mim e faria outra vez se fosse preciso. Glórias a Deus por isso. Meu amado, o nosso Jesus, ele é maravilhoso. O nosso Cordeiro, né, que morreu, que foi imaculado,
né? Sem ruga, sem mácula, sem pecado algum. Se fez pecador pelos nossos pecados. E o que eu digo para os amados é que nós devemos sim dar crédito à palavra de Deus. Pare um pouco para pensar. Daqui a quantos anos mais nós vamos ter vida neste mundo? E depois dessa vida, o que nós vamos acreditar? O que vai acontecer com você? Vai acontecer comigo aquilo que eu acredito, não aquilo que a palavra de Deus fala. Eu vou dizer, você está indo no caminho a uma coisa que você não conhece, algo que você não sabe. Mas quando você acredita na palavra de Deus, quando você crê na palavra de Deus, logo vem fé dentro de você. E o mesmo Espírito Consolador que o Senhor Jesus mandou, esse mesmo Espírito que vai te dar esta confiança de você acreditar na palavra, de você saber que foi deixado para você um legado muito importante. Salvação, glórias a Deus. Salvação para as nossas vidas. E só Deus, Ele pode. Só Jesus, Ele pode te dar vida nova. Só Jesus, Ele pode te fazer uma nova criatura. Só Jesus pode te fazer feliz. Só Jesus pode te dar uma novidade de vida, amado. Só Ele. Não existe outra pessoa. A palavra de Deus diz que não há nome semelhante a esse que pode, amar. Então nós temos aqui a verdade que é Jesus. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos leva ao Pai. É Ele que nos conduz ao caminho perfeito. Então, amado, tome posse da palavra de Deus. Tome posse. Creiam na palavra de Deus, creiam em Jesus, recebam de Deus essa ministração que hoje nós passamos para os amados. Recebam de Deus para vocês. Espero que nos próximos e próximas Páscoas, né, estejamos juntos, né? Celebramos juntos, em nome de Jesus. Temos que profetizar isso, né? Temos que receber do Senhor isso, né? Possamos estar sempre com esse Cordeiro Pascual, meu amado. Jesus, Ele não está longe de nós. Ele não está com o braço encolhido. Ele não está dando as costas para nós. Ele não está sem ouvir ou dedinho no ouvido, não. Jesus está com os braços abertos. Aquele que clama, Ele ouve. Então clamem a Deus, busquem a Deus, meditem na palavra de Deus, para que possam ser bem-aventurados, felizes, em nome de Jesus. Pela fé, levante suas mãos. Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, Pai, nós ansiamos em estar contigo, Pai, como diz a Tua palavra, em viver com o Senhor, como diz a Tua palavra. Ó Deus, nós ansiamos por isso e queremos, ó Pai, cada vez mais nos alegrar contigo, estar contigo, Senhor. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós te agradecemos, meu Deus, por tudo, no nome de Jesus. Toda a igreja recebe, diz amém. Amém, amém. A paz do Senhor.